Exaltado para todo sempre seja o nome excelente do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos, darmos continuidade ao tema Sinais da Volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo aqui de Maputo, Moçambique, e nós já vimos nos estudos anteriores sobre os sinais mais expressivos da volta de Cristo em relação à dispersão dos judeus. Israel volta a ser nação, o deserto florescerá, Jerusalém reconquistada. Vimos também sobre a apostasia e a reconstrução do templo. Agora daremos continuidade e vamos falar um pouco sobre os sinais de Mateus capítulos 24 e também capítulo 25. Tomamos a partir da profecia que está escrito na biografia de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia, em hora, em que não espera, e não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, amados, essa profecia, e agora vamos falar sobre Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, ou se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amados, trata-se do último discurso profético de Jesus há 2 dias antes da sua morte, conforme está revelado em Mateus capítulo 26, versículo 2. Aquele tempo foi mesmo de constrangimento. Zorobabel construiu aquele templo que ficava muito aquém do templo que o rei Salomão havia construído. O primeiro, que foi destruído em 586 a.C., na invasão de Nabucodonosor.
Herodes, chamado Grande, ele embelezou aquele templo, ele ampliou aquele templo, porque ele tinha ali uma parceria com os judeus, político. Herodes era um administrador muito competente, porém muito sanguinolento. Ele não era judeu, ele era edumeu. Para você ter ideia, ele mandou matar a sua própria esposa e o seu próprio filho. E se ele soubesse que alguém estaria contrariando os seus projetos, ele mandaria matar. Então Jesus, ele naquele templo, por volta do ano 29 ou 33, ele sai do templo com seus discípulos, e os seus discípulos chamam ele para a volta, para entrar novamente no templo, e manda ali, os discípulos estão ali mostrando para Jesus a beleza do templo. E Jesus, então, ele lança uma palavra profética, dizendo: não vê tudo isso? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que ocorreu então na revolta de Tito, no ano 70, quando Tito ele cercou Jerusalém e matou ali mais de 1.100.000 judeus, deixando apenas uma fiada de muro, onde os ortodoxos, ora, apenas 2 pedidos eles fazem: paz sobre Jerusalém e a vinda do Messias. Mas ali Jesus, no Monte das Oliveiras, que ficava bem em frente à esplanada do templo, Jesus passa a trazer toda aquela revelação para os seus discípulos. Então, hoje, se nós fizermos esse caminho, saindo de Jerusalém, descendo ali pelo Ribeiro Cedron, passando na encosta do Monte das Oliveiras, nós vamos ver ali 2 mesquitas: o Domo Dourado, a mesquita de Omar, e a mesquita Al-Aqsa, que para os árabes significa o lugar mais distante. E ali os discípulos, em particular, eles perguntaram: Senhor, nos dizem quando sucederão essas coisas? Que coisas? Que não ficará pedra sobre pedra. Mas, Senhor, dize-nos também quando sucederá a consumação dos séculos, e também quando que o Senhor estará voltando. Perceba, Jesus não tinha nem morrido ainda, não tinha nem ressuscitado, e eles já queriam saber quando que Jesus voltaria. Há muito cuidado para nós tomarmos aqui, porque muitas pessoas, não conhecendo a língua grega, elas interpretam de uma forma errada esse tempo, quando acontecerá a consumação dos séculos. Jesus não está falando ali sobre o final do mundo. A palavra usada é a mesma de Apocalipse e também de Isaías capítulo 65 e capítulo 66, que a palavra é kainós e não neós. Kainós é um verbo que significa aquilo que já existia e foi restaurado e se tornou novo. E neós é um verbo que significa aquilo que não existe, mas se faz algo novo. Então a palavra ali é kainós. O que Jesus está dizendo é que estaria terminando o governo humano sobre a terra. Então isso significa dizer que os dias dos parlamentos estão contados. Os governos republicanos, representativos, ditatoriais, monárquicos, isso sim está acabando. Por isso, é isso que Jesus está relatando aos seus discípulos e também a nós hoje. A destruição do templo, a figueira brotará e se fortalecerá, o êxodo da igreja, espírito de engano, falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes, doenças, epidemias, pandemias, pestes e pragas, tudo isso são sinais da volta de Cristo. Além desses, nós temos também os terremotos, catástrofes naturais, tribulação e perseguição aos cristãos, espírito de ódio contra os cristãos, escândalo, traição e ódio, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor, pregação do evangelho a todo mundo, ou seja, a todas as nações, o anticristo no templo, a grande tribulação, dias abreviados, aparecimento de grandes sinais e prodígios, sim, abalo no sistema solar, assim como nos dias de Noé e de Ló, homens correndo de um lado para o outro, espírito de distração, ou seja, sonolência,
o arrebatamento da igreja, Jesus vindo como ladrão, as bodas do Cordeiro, a batalha do Armagedon, a redenção da terra, Jesus voltando como um relâmpago, visível a todos os homens, o estabelecimento do reino milenar. Então aí nós temos os sinais de Mateus capítulo 24. Nós temos como sinais em Mateus 25 as igrejas engessadas, as igrejas periféricas, que são aquelas artificiais, que andam no modismo. Temos ali também tipos de igrejas dinâmicas, talento versus capacidade. Temos igrejas militantes e não militantes também. Temos igrejas terapêuticas e ali temos também prestação de contas, premiação para os aprovados e punição para os reprovados. Então, considerando esse episódio, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, é para a terra e não para os céus, porque nos céus já é feita a vontade de Deus e lá não existe demônio, evidentemente. O capítulo 24 de Mateus trata de vários eventos, né? O evangelho será pregado a todas as nações, não quer dizer a todas as pessoas. Então virá o fim. Antes, porém, virá o arrebatamento. Consideramos ainda que o evangelho já foi pregado a todas as nações. A questão é que as nações, durante esses 2000 anos, se desviaram e abandonaram o Senhor e seguiram outros deuses. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12 está escrito: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para o cumprir. Amados, os sinais da iminente volta de Cristo, não o arrebatamento, mas esses podem acontecer a qualquer momento, o arrebatamento, e já poderia ter ocorrido, né? Então no versículo 33, Jesus disse: quando vires todas essas coisas acontecerem, ele está às portas. Versículo 33 do capítulo 24. Engano, falsos cristos, falsos profetas, apostasia, fomes, guerras, rumores de guerras, terremotos, sinais nos céus, prodígios, né? Ódio, entre outros. Jesus disse aos seus discípulos em particular: então não é para todas as pessoas. O mundo não sabe, isso é mistério, isso é segredo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Adão cometeu uma autotraição. Ele entregou o governo da terra a Satanás. Então, por isso Satanás, ali em Lucas, no capítulo 4, no versículo 5 a 7, está escrito o seguinte: e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas como que ele daria? Porque Adão deu a ele essa condição. Então, está comprovado hipoteticamente, né, que os evangelhos de Mateus e o de Marcos foram escritos no ano 50 a 65, né? E Mateus 24, então, Deus nos dá todo o discernimento e toda a revelação dos sinais que estão acontecendo no nosso tempo, dos sinais que já aconteceram e dos sinais que ainda estão para acontecer. Entenda o seguinte: desde Jesus Cristo, fisicamente aqui na Terra, até aqui, nós temos todos esses sinais acontecendo. E veja que o Evangelho, ou melhor dizendo, o Novo Testamento, só no Novo Testamento nós temos 321 citações sobre a volta de Jesus Cristo. Então é certo, é claro, é evidente, é patente, certeza que Jesus Cristo realmente está voltando. E por esta questão é que nós estamos ministrando sobre esse assunto de grande importância, assim como vários outros ministros ao redor do planeta estão também nesse tempo ministrando para chamar a atenção dos homens.
principalmente aqueles que estão dentro das denominações evangélicas, para que não se distraiam, não fiquem dormindo, não permita ser enganados, mas aprendam a palavra de Deus, aprendam os sinais sobre a iminente volta do Senhor Jesus Cristo, porque o juízo está às portas. Pouco tempo, pouquíssimo tempo nos resta. A qualquer momento nós seremos surpreendidos, porque o Senhor certamente intervirá na nossa agenda e os nossos compromissos serão totalmente cancelados, porque o Senhor tem poder para isso. Então não adianta correr de um lado para o outro, não adianta valorizar mais as coisas, mais o tempo, mais as circunstâncias, e sim valorizar a palavra do nosso Deus. Infelizmente, nesse tempo em que vivemos, no século 21, os homens estão mais preocupados em ser, em ter, do que realmente se preparar para a vinda de Jesus Cristo. E com isso nós afirmamos que a maioria dos homens dão valor àquilo que não tem valor, porque a aparência desse mundo passa, mas aquilo que realmente tem valor, infelizmente, a maioria não estão dando valor, que é o preparo